Fala pessoal, tudo beleza? Bom, estou aqui com esse lançamento que é o MT9 Ultra, um modelinho aí que promete bater de frente, principalmente com o Hello Watch 3, porque esse modelo promete uma tela muito interessante, uma tela 3D, uma tela OLED, que basicamente é a mesma tecnologia da tela AMOLED, 1 GB de armazenamento interno para músicas. Então é um relógio com uma proposta bem interessante. Mas será que realmente ele tem tudo isso que ele informa aqui pra gente? É isso que eu vou mostrar para vocês em detalhes nesse vídeo. E é importante você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou fazer um teste na prática e descobrir se realmente a gente tem aqui essa tela 3D OLED. Então agora sem mais enrolação e bora pro vídeo. Bom, vamos fazer aqui um rápido unboxing. Eu já tirei esse relógio da caixa, já fiz vários testes, mas eu vou mostrar aqui a embalagem desse produto. Uma embalagem que chama bastante atenção. Ela é toda cor de laranja, temos alguns detalhes aqui, ó, a Max Ultra, mas esse modelo na verdade é o MT9, certo? Aqui ele informa que é um Series 9, esse daqui é o logo da loja que eu comprei, inclusive se você tiver interesse em adquirir esse modelinho aí nessa versão original, vou deixar link de compra aqui na descrição, mesmo link da loja que eu comprei. My2Fit é o aplicativo de conexão, aqui mais algumas informações. É uma caixa sem muitos detalhes, mas é uma caixa legal porque ela é toda cor de laranja. MT9 Ultra, aqui é a cor do relógio, tamanho 49 milímetros. Olha só que bacana essa caixa, ela é uma caixinha magnética. Então você desgruda aqui, ó, tá vendo? Ela fecha com ímãs. Temos aqui um pequeno manual de guia rápida, que ele também informa o modelo do relógio, algumas informações. Tudo muito bem embalado, uma caixa bem apresentável. Então aqui dentro a gente tem as pulseiras, no caso eu recebi esse relógio com duas pulseiras, a pulseira de silicone e essa pulseira aqui de tecido que está sendo muito utilizada. Temos aqui uma outra caixinha, aqui dentro vem o carregador, aqui a gente já tem um sisteminha de carregamento por indução, é tudo muito dividido com espumas, alguns plásticos que vem aqui protegendo a tela do relógio e aqui nós temos o nosso MT9 Ultra. De fato é um relógio muito legal, um relógio muito bem construído. Primeiro eu vou abordar aqui a questão de acabamento e construção, vou falar aqui a respeito dessa tela 3D e ao final do vídeo eu vou fazer um teste com vocês e vou desvendar se esse relógio de fato tem uma tela OLED. A tela OLED e tela AMOLED elas são basicamente iguais, tem a mesma tecnologia, onde os pixels pretos aqui da tela eles não acendem. Eu vou mostrar isso no final do vídeo. Então essa famosa tela 3D nada mais é do que uma tela levemente curvada. Isso dá um design muito legal. Eu vou colocar um outro relógio aqui do lado, só para a gente conseguir ver essa diferença. Uma tela reta e uma tela 3D. Nada mais é do que uma curvinha, certo? É uma tela bem arredondada, isso deixa o design mais elegante, mas você não vai enxergar nada aqui em 3D, certo? É apenas essa curvinha em volta da tela. Então vamos lá, aqui na lateral a gente tem botão coroa, giratório e funcional, microfone, segundo botão que também é giratório e funcional, temos aqui esses furinhos próximos à pulseira do relógio. Esse modelinho ele já tem o tom de cor mais puxado para o cinza. Eu acho bem interessante. Esse botão coroa ele também é um pouquinho maior do que dos outros modelos. Claro que eu vou trazer comparativos do MT9 com outros modelos também. Aqui na parte de trás, sensores de batimentos cardíacos. Os 4 parafusinhos são parafusos físicos. As travas de pulseira. Do outro lado, saída de alto-falante. Terceiro botão, também é funcional. Novamente furinhos. Um outro detalhe interessante que a gente tem no MT9 é a simulação da antena do GPS, certo? A gente tem isso no Hello Watch, no H11 e aqui no MT9 também temos isso. Daqui é apenas uma questão estética, já que o relógio não tem GPS integrado. Não sei se dá para ver, mas aqui em volta da tela a gente tem esse detalhezinho. Isso serve só para parecer um pouquinho mais com o design do Apple Watch Ultra original. Bom, eu já vou mostrar uma coisa bem legal que dá para fazer nesse modelo, que é personalizar o logo de inicialização do relógio. Dá para você colocar uma imagem, uma foto, inclusive dá para você colocar até aqui o logo da maçã do Apple Watch. Olha só que bacana. Bom, então aqui a gente tem um relógio de 49 milímetros, uma tela de 2.2, é uma tela bacana, uma tela grande, com aquele conceito 3D que eu já expliquei
aqui no vídeo. Supostamente uma tela OLED, isso eu vou fazer o teste, mostrar aqui para vocês. 1 GB de armazenamento interno para músicas, uma bateria de 380 mAh. Segundo o fabricante, você vai ter aí em uso normal de 3 a 5 dias. Aplicativo de conexão My2Fit, também vou mostrar um pouquinho desse aplicativo aqui no decorrer do vídeo. Conexão Bluetooth 5.2. De cima para baixo você vai ter acesso às notificações, você vai ser notificado de tudo que tem instalado no seu aparelho celular, WhatsApp, WhatsApp Business, aplicativo de banco, aplicativo de e-mail. Deslizando para a direita, você tem essa guia com acessos rápidos, data e hora, QR Code, últimas aplicações que você acessou. Deslizando para a esquerda, você tem alguns acessos rápidos. De baixo para cima, você também tem uma guia com conexão Bluetooth para chamadas, modo silencioso, o ajuste da intensidade do brilho. Esse relógio tem um brilho muito bom, muito forte. Aqui você tem o nível de bateria, QR Code para baixar o aplicativo My2Fit, acesso a configurações, sensor que acende a tela quando você levanta o pulso, lanterna, alguns ajustes de tela. Mas aqui você consegue personalizar essa guia da forma que você quiser. É só você clicar aqui embaixo, ó, e aí você vai selecionando as aplicações que você quer que fique nesse atalho. Bom, partindo aqui agora para as funções, aqui nós temos novamente as notificações. Esse daqui é o pedômetro, vai ficar constantemente contando seus passos, queima de calorias, um cronômetro simples, mas um cronômetro bastante funcional. Esse daqui é o modo silencioso, modo não perturbe. Aqui nós temos a parte das chamadas, registros de chamadas recebidas, chamadas efetuadas. Dá para você favoritar contatos da agenda do seu aparelho celular. E esse daqui é o discador, para você poder realizar a chamada aqui pelo relógio. Modos de atividades físicas. Esse temporizador é um cronômetro regressivo, tem alguns tempos pré-definidos, você consegue colocar aqui o tempo que você quiser. O sensor da oxigenação do sangue. Esse modelinho também conta com um sensor de temperatura, um termômetro corporal, mas eu já adianto que por ele não ter aquele sensor físico, esse termômetro ele não tem precisão. Sensor dos batimentos cardíacos, monitoramento de sono, o controlador de mídias. Aqui a gente tem um dos grandes destaques desse relógio, porque ele tem 1 GB de armazenamento interno. Então você consegue inserir músicas direto na memória do relógio, e aí você consegue ouvir essas músicas de forma independente. Você consegue reproduzir aí músicas que tem no seu aparelho celular. Dá para você mudar aqui o plano de fundo do controlador das mídias, olha só que bacana. Aqui a lista das músicas que você faz o download aqui na memória do relógio e ouve pelo alto-falante. Você também consegue conectar fones Bluetooth nesse relógio e utilizar aí de forma independente. Tem as suas músicas no relógio, conecta um fone Bluetooth e pode sair sem o aparelho celular e ouvir as suas músicas. E aqui é para você poder apagar toda a lista das músicas aqui da memória do relógio. Você consegue controlar o volume aqui também pelo botão coroa. O alto-falante desse relógio é bem alto, então você consegue ouvir as músicas aqui pelo alto-falante. E na função de chamadas, esse reloginho também é muito bom. Essa daqui é uma função de drenagem. Se por um acaso entrar um pouquinho de água aqui no alto-falante, você utiliza essa função e vai ajudar a repelir essa água. Os estilos de menu, esse modelinho tem o menu lista, também tem o menu colmeia. Eu vou mostrar o menu colmeia também. Aqui a gente tem informações do dispositivo, o modelo MT9, o endereço do MAC, versão da firmware. O MT9 também conta com a função de bússola, muito bacana, olha só. Registro de chamadas, aqui é o tempo que você quer que a tela fique acesa, é um outro atalho. Aqui em configurações a gente tem dados pessoais, a conexão Bluetooth para as chamadas, modo cabeceira, Always on Display, que é aquela tela acesa o tempo todo, também vou mostrar isso no decorrer do vídeo. Sensor que acende a tela quando você levanta o pulso, novamente o tempo de tela acesa, configurações de som, modo não perturbe, aqui é toda a parte de idioma, definição aqui do botão esquerdo, então você consegue configurar esse botão esquerdo para abrir a função do relógio que você quiser. Configurações de vibração, dá para você favoritar o número de SOS, novamente informações do dispositivo e restaurar as definições de fábrica. Acesso remoto à câmera do aparelho celular, aplicações que ficam abertas aqui em segundo plano. Você pode vir aqui apagando um a um. E se você clicar aqui embaixo, você muda o estilo de menu para o menu colmeia. Aqui é para você poder favoritar os contatos que você tem aí na agenda do seu aparelho celular. Esse modelinho também tem a função de calculadora. Essa daqui é uma função de sirene. Você aperta aqui nesse botãozinho, o relógio vai fazer um barulho de sirene. Exercício de respiração, QR Code para baixar o aplicativo,
despertador, aqui é para você poder encontrar o seu aparelho celular, desligar o relógio e restaurar as definições de fábrica. Bom, eu vou passar aqui para o menu Colmeia, porque tem algumas funções que a gente não tem no menu em formato de lista e só temos aqui no menu Colmeia. Vou dar um giro aqui rapidamente. Então esse modelinho também conta com alguns joguinhos na memória. Olha só, isso daqui a gente não tem no menu lista. Temos aqui um outro joguinho, olha só, consegui encontrar. São joguinhos simples, mas acaba se tornando uma distração. Se eu não me engano, o ECG a gente também não tem no menu lista. Temos aqui no menu Colmeia. E aqui a função de gravador de som, gravador de áudio. A gente também não tem no menu lista, mas temos aqui no menu Colmeia. Eu acho que é só essas funções que temos aqui no menu Colmeia. Olha só que bacana a transição aqui de tela. Um sistema muito bom. Você interage tanto no botão coroa quanto tocando na tela. Quando você coloca um aplicativo em evidência e você dá um zoom, você abre esse aplicativo. As Watch Face elas são interativas, então quando você tem uma função no Watch Face, é só você clicar em cima que você vai direto para essa função. Outra coisa legal é que a gente tem um sensor que acende e apaga a tela quando você faz o movimento de pulso para baixo e pulso para cima. Temos Always On Display no formato analógico. Temos também Always On Display no formato digital. Se você está em uma Watch Face digital, o Always On Display vai ser digital. Se você está numa Watch Face analógica, o Always On Display vai ser analógico. De fato é um relógio bem bonito, chama bastante atenção. Essa tela curvada, ela também dá um design, dá um destaque legal para esse relógio. A cor do relógio também é muito bonita, já é nesse tom puxado para o cinza. O aplicativo de conexão é o My2Fit, é um aplicativo que está presente aí em toda a linha MT, desde o MT8, MT8 Ultra, MT78 e agora no MT9. É um aplicativo bem intuitivo, ele tem as principais funções. Temos aqui vários mostradores, a gente tem essas Watch Faces todas divididas por categorias. Então tem categoria esportiva, tem Watch Face digital, tem Watch Face analógica. Você consegue personalizar a tela inicial com uma imagem ou uma foto da galeria do seu aparelho celular. Legal é que você consegue colocar um relógio tanto digital quanto um relógio analógico. Então você consegue aí montar a Watch Face da forma que você quiser. Dá para você selecionar aqui a posição do relógio. Aqui em local vai ficar as Watch Faces que você já tem aí salvas no relógio. Por aqui você consegue favoritar contatos, definir alarmes, encontrar o relógio, previsão do tempo, acesso remoto à câmera. Aqui no notificador remoto, olha só, você consegue ser notificado de tudo que tem instalado no seu aparelho celular. A gente tem aqui uma lista pré-definida, mas aqui em outro você vai estar permitindo receber notificação do restante dos aplicativos que você tem aí no seu aparelho celular. Aqui é aquela função bacana, onde você consegue inserir uma foto para inicialização e para você desligar o relógio. Sempre que você ligar o relógio, vai aparecer aí essa imagem. No caso, eu coloquei aqui o logo da maçã. Aqui é para você poder inserir as músicas. Lembrando que você tem que ter música salva aí no seu aparelho celular no formato MP3. Você seleciona, clica aqui e vai sincronizar essas músicas na memória do relógio para utilizar aí sem precisar estar com o aparelho celular próximo. Você consegue aí configurar QR Codes de pagamento. Aqui em outros, você tem aqui novamente o sensor que acende a tela quando você levanta o pulso, lembrete de sedentarismo. Essa primeira guia fica salva informações, seu pedômetro, seus monitoramentos. Essa segunda guia tem algumas funções esportivas que funcionam em sincronia com o GPS do aparelho celular. O relógio em si não tem GPS integrado. E essa última guia é toda a parte de perfil pessoal. Bom, então vamos agora tirar a nossa dúvida sobre a tela. Eu vou fazer um teste, é um teste bem simples, você pode fazer aí na sua casa também, para descobrir se o seu aparelho celular, o seu smartwatch tem uma tela AMOLED, tem uma tela OLED, ou simplesmente tem uma telinha aí básica LCD IPS. Para eu fazer esse teste, eu vou colocar esse relógio lado a lado com o Hello Watch 3, que tem uma tela AMOLED verdadeira. Os dois modelinhos têm aí uma tela muito boa, se você olhar com bastante iluminação, você não vai ver nenhuma diferença. Resolução, saturação de cores, telas muito boas. Aqui no Always On Display você também não vai ver muita diferença se você tiver em um ambiente bem iluminado. Porém, a mágica acontece quando você apaga as luzes. E aí sim dá para você perceber
que de fato a gente não tem uma tela AMOLED e nem sequer uma tela OLED aqui no MT9. Porque tanto a tela OLED quanto a tela AMOLED, o conceito dela principal é não acender os pixels pretos. Isso dá muito mais autonomia de bateria, porque todos esses pixels pretos eles não acendem, diferente aqui do MT9, que a gente consegue ver aqui os pixels pretos acesos. Então não é uma informação verdadeira, a gente não tem aqui uma tela nem OLED e nem AMOLED. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Ficou com alguma dúvida referente aqui ao MT9 Ultra? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar visualizando, e se possível, vou estar respondendo você. Teve interesse em adquirir esse modelinho aqui, nessa versão original? O link de compra vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.